Olá pessoal, meu nome é Jairton, estou aqui acompanhado pelo Ismael e pelo Flávio e hoje iremos falar um pouco sobre a computação afetiva. Eu ficarei responsável pela parte da introdução e, a princípio, o que é a computação afetiva? Bem, ela é uma área da informática que utiliza as emoções humanas na produção de hardwares e softwares, fornecendo ao computador a habilidade de detectar as emoções. Basicamente, esse conjunto de tecnologias busca compreender o estado emocional do usuário e, dessa maneira, oferecer serviços e ou funcionalidades personalizadas. Outra possível definição é que trata-se de programas de computador ou robôs que buscam identificar o estado emocional do usuário e também simular emoções humanas. A definição de computação afetiva pode ser nova para alguns, mas seu conceito já é bem antigo e bem popular, principalmente nas mídias. Podemos ver um exemplo disso no filme Her, de 2013, que narra a história de amor incomum, explorando a relação entre o homem contemporâneo e a tecnologia. Durante a narrativa, conhecemos a história de Theodore, que acaba de comprar um novo sistema operacional para seu computador e acaba se apaixonando pela voz deste programa, dando início a uma relação amorosa entre ambos. Podemos ver em outras séries, como em Westworld e Black Mirror, o funcionamento da computação afetiva. Quanto mais o usuário expõe seu gosto de músicas, de locais e tantos outros, o sistema operacional, já treinado e munido de bibliotecas internas para rastrear mais conteúdos semelhantes, passa a identificar os sentimentos e necessidades do usuário e responder de maneira adequada. Mas afinal, o que é emoção e como identificá-la? Bem, ela é uma sensação física e mental que é provocada por algum estímulo que pode ser um sentimento ou um acontecimento. Elas podem ser lidas e analisadas através do sentido perceptivo, ou seja, pela voz, pelos gestos e expressões faciais, ou no sentido físico, que é batimentos cardíacos, pele, músculos, entre outros. Diversos recursos podem ser utilizados para que a máquina aprenda sobre os sentimentos, por exemplo, por meio da interpretação do tom de voz, que é possível identificar tristeza, alegria e raiva. Não apenas dessa maneira, mas também por meio de reconhecimento facial, mesmo que a mudança tenha sido sutil. Também pela medição do índice galvânico da pele e monitoramento cerebral. A gama de opções para se criar o mapeamento das emoções é extensa e diversificada. Tendo em vista tudo isso, podemos dizer que a computação afetiva é multidisciplinar, ou seja, ela trabalha desde a psicologia, passando pela sociologia, pela ala médica e até na computação e engenharia. Para compreender as emoções, os dispositivos precisam pensar como humanos, e é aí que entra a área da inteligência artificial. Ela será responsável por desenvolver o raciocínio da máquina. Olá pessoal, fiquei responsável por essa segunda parte, áreas de atuação da computação afetiva. Meu nome é Ismael. A respeito da saúde, nesta área, a computação afetiva vai trabalhar, por exemplo, com sensores que medem o estresse do paciente. Teve um caso de pesquisadores da UFG, do Instituto de Informática, que desenvolveram um sistema que identificava o estado emocional de pacientes com câncer através das mensagens que eles postavam no Facebook. E esses dados podem auxiliar no tratamento da doença. Na área de marketing, vai ser identificado o humor de quem escreve um texto, por exemplo, sobre um produto, uma marca, um serviço, um objeto. Na área de interação homem-máquina, o computador ele vai oferecer soluções sobre medidas ao usuário. Vocês podem verificar que muitas das grandes empresas já estão produzindo sua própria IA. Por exemplo, a Apple já fez a Siri, a Microsoft tem a Cortana, a Amazon tem a Alexa e a Magazine Luiza tem a Magalu. Na parte de educação, são desenvolvidos dispositivos que aliam fatores emocionais e cognitivos em busca de um melhor aprendizado. A máquina ela vai detectar as emoções de um usuário e responder com outras emoções, por exemplo. Pode também dialogar juntamente a eles,
utilizar estratégias pedagógicas de algum ambiente educacional, emojis, textos e interjeições locais, ou seja, ela vai tentar ser o quanto mais natural, quanto mais humano possível, e também vai tentar potencializar o aprendizado, que é o objetivo no caso do software, deixando aquele momento mais engajador, mais interessante para o aluno. Busca-se fazer um agente incrível, um agente tal qual no cinema um peixinho, um gatinho, um animal, um personagem animado faz a gente se emocionar, nos comover juntamente a eles. Então busca-se criar agentes desta forma, para que o aluno se familiarize. As emoções, elas são muito importantes para vários processos cognitivos relacionados à aprendizagem, no caso, por exemplo, a memória. Quando nós estamos num determinado tipo de humor, nós nos recordamos de algum outro momento em que nos sentimos da mesma forma. E esse estudo da computação afetiva na educação, ele não busca focar naquelas emoções básicas, como alegria, tristeza, mas sim naquelas relacionadas de fato à educação, ao aprendizado, que é a satisfação, a frustração, o tédio, o engajamento. E por trás disso tudo vai ter um tutor que vai ficar analisando o que o aluno vai fazer, ele vai ficar coletando informações como a movimentação do mouse, algum pedido de ajuda, ação, se ele tentou realizar algum procedimento, se acertou, se errou, se excitou, se passou um tempo parado, até as expressões faciais também do aluno, caso ele permita capturá-las. E esse acúmulo de informações, ele acaba também ajudando na pesquisa de computação afetiva, visto que pode ser feita uma relação entre as emoções e a aprendizagem, como elas interferem uma na outra. É importante também deixar o aluno, algumas vezes, sozinho, junto com a máquina, porque a máquina vai pegar essas informações do aluno e traçar uma personalidade, e com base nessa personalidade verificada pela máquina, ela vai agir de acordo com o que o aluno precisa. Olá pessoal, meu nome é Flávio, estou responsável por explicar o desenvolvimento. Para isso, irei usar um exemplo de aplicação que consegue extrair a personalidade do usuário. Mas primeiro, como identificar uma personalidade? Bom, a formação da personalidade acontece de forma gradual, complexa e única para cada indivíduo. Existem as teorias da personalidade que tentam facilitar o entendimento acerca de si mesmo e dos outros. A teoria do traço diz que cada ser humano possui um traço de personalidade comum e individual, e a intensidade com que esses traços se expressam é diferente para cada indivíduo. Por exemplo, duas pessoas podem ser calmas, mas uma pessoa pode ser mais calma do que a outra. Foram identificados, primeiramente, 17.953 traços de personalidade, mas estudos recentes estruturaram uma forma bem mais reduzida, que seria o Big Five. Ele é composto por 5 grandes fatores, que podem ser definidos como extroversão, amabilidade, conscientização, neuroticismo e abertura, certo? O Personality Inventory é uma ferramenta de entrada de dados explícita para obtenção dos traços de personalidade dos usuários. Ele utiliza 2 inventários, que é o NeoIPIP e o TIP. O NeoIPIP, ele é um inventário de 300 itens, criado por meio do consórcio IPIP, e utiliza o modelo Big Five. As 300 questões são divididas igualmente entre 5 grandes fatores, que é o Big Five, e cada um dos fatores se subdivide em 6 facetas. As afirmativas dos itens do inventário são respondidas atribuindo um valor de concordância do quanto elas representam o usuário em questão, numa escala tipo Likert de 5 pontos. O TIP, ele é um inventário mais resumido e contém apenas 10 itens. Nesse inventário, por ser mais curto, é recomendado para que seja utilizado apenas se a personalidade não for o tópico primário de interesse da pesquisa, já que é uma mensuração mais breve
e frágil quanto às suas propriedades psicométricas. Aqui no caso é a tela inicial, né? Ele solicita o e-mail e senha, né, da pessoa que se cadastrou, e vai aparecer os dois inventários para o usuário fazer a pesquisa, certo? Ele escolhendo primeiro, vai aparecer todas as 300 questões e as respostas, né? Vão ser 5 itens, de acordo com o que ele responder, vai ser salvo no banco de dados. Uma vez respondido esse questionário, certo? Cada questão respondida pelo usuário tem um valor atribuído entre 1 e 5, 1 a 5. Ao finalizar o teste, os valores atribuídos a cada uma das questões respondidas são utilizados para calcular o resultado. No cálculo, o resultado é normalizado e é atribuído o valor entre 1 e 100 para cada um dos itens do Big Five, bem como para suas facetas. Então, o relatório descritivo dos traços de personalidade do usuário é gerado e disponibilizado exclusivamente para ele. O grande diferencial da ferramenta apresentada é que esse software ele permite exportar os valores referentes à personalidade de cada usuário, e essa exportação é realizada através de um padrão de arquivo pré-definido em forma de XML. Desta forma, esses dados poderão ser utilizados em qualquer sistema computacional. Esta foi a nossa apresentação. Obrigado.